Existem mentiras que, repetidas várias vezes, podem até assumir aparência de verdade, mas continuarão sendo mentiras. Uma dessas mentiras pretende sustentar a ideia de que a igreja medieval era avessa ao avanço científico. Alguns críticos, sobretudo ateus militantes, adoram dizer que a igreja condenou inúmeros cientistas à morte durante a Inquisição. Giordano Bruno seria um desses, e seu nome sempre é citado como alguém que morreu por causa de suas ideias científicas revolucionárias. Giordano Bruno se tornou um tipo de mártir da ciência, de acordo com esses críticos. Entretanto, qualquer pessoa que pesquise um pouco vai perceber que isso não era bem assim. A igreja não era contra o avanço científico. Isso tanto é verdade que a comunidade científica ocidental nasceu dentro das igrejas. Muitos padres eram cientistas e as pesquisas científicas sempre foram incentivadas e até financiadas pela igreja. Os pais da ciência foram, em sua maioria esmagadora, pessoas religiosas, sobretudo cristãs. Então existem muitas inverdades circulando por aí. Antes de começar, gostaria de deixar bem claro que não sou católico e não tenho qualquer interesse em defender a Igreja Católica e muito menos tentar justificar a Inquisição, que, ao meu ver, foi um absurdo, algo deplorável e vergonhoso. Meu objetivo aqui é somente mostrar a verdade histórica e contestar algumas distorções e mentiras espalhadas pelos ateus militantes que tentam passar a ideia de uma guerra entre ciência e religião. Guerra essa que nunca existiu. Mas voltando ao caso de Giordano Bruno, a história dele não é bem aquela que os ateus militantes contam por aí. A série Cosmos, apresentada atualmente pelo agnóstico Neil deGrasse Tyson, exibiu uma animação sobre a história de Giordano Bruno. E como já era de se esperar de uma série que mistura ciência e ateísmo, a história apresentada possui mentiras e distorções. Para analisarmos essa animação, vamos usar nosso detector de mentiras virtual. Sempre que aparecer uma inverdade no tal desenho, nosso detector de mentiras vai ser acionado. Vamos lá então? Sentindo-se pequeno? No contexto do cosmos, somos pequenos. Podemos ser apenas pessoinhas vivendo num pontinho de poeira boiando em uma assombrosa imensidão, mas não pensamos pequeno. Essa perspectiva cósmica é relativamente nova. Há apenas 4 séculos, nosso minúsculo mundo era ignorante em relação ao resto do cosmos. Não havia telescópios. O universo era só aquilo que podíamos ver a olho nu. Em 1599, todos sabiam que o Sol, planetas e estrelas eram apenas luzes no céu que rodavam ao redor da Terra e que nós éramos o centro de um pequeno universo. Um universo feito para nós. Havia apenas um homem em todo o planeta que anteviu um cosmos infinitamente maior. E onde ele passou a véspera de Ano Novo de 1600? Ora, na prisão, é claro. Há um momento em nossa vida quando percebemos pela primeira vez que não somos o centro do universo, que pertencemos a algo muito maior do que nós mesmos. Faz parte do crescimento. E como acontece com cada um de nós, começou a acontecer com nossa civilização no século XVI. Imagine um mundo antes dos telescópios, quando o universo era apenas o que se podia ver a olho nu. Era óbvio que a Terra não se movia e que tudo que estava no céu, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, giravam ao nosso redor. E aí, um astrônomo e padre polonês chamado Copérnico fez uma proposta radical. A Terra não era o centro. Era só um dos planetas e, como eles, girava ao redor do Sol. Muitos, como o reformista protestante Martinho Lutero, considerou essa ideia uma afronta escandalosa às escrituras. Ficaram horrorizados. Mas para um homem, Copérnico poderia ir mais além. Seu nome era Giordano Bruno, de natureza rebelde. Ele queria romper com aquele universo minúsculo, mesmo quando era um jovem monge dominicano em Nápoles. Já era desajustado. Naquela época não havia liberdade de pensamento na Itália. Mas Bruno desejava saber tudo sobre a criação divina.
Ele então ousou ler os livros banidos pela igreja, e essa foi a sua ruína. Em um desses livros, um antigo romano, que estava morto há mais de 1500 anos, contou-lhe sobre um universo muito maior. Temos aqui a nossa primeira mentira identificada. Na animação, Giordano Bruno aparece retirando um livro que estava escondido no assoalho. Segundo o narrador, esse livro era proibido pela igreja. O livro que aparece no desenho é de autoria de Lucrécio e se chama Sobre a Natureza das Coisas. Acontece que esse livro jamais foi proibido pela igreja. Tão ilimitado quanto sua ideia de Deus. Lucrécio pediu ao leitor que se imaginasse parado na beira do universo e atirasse uma flecha para frente. Se a flecha não parasse, então era óbvio que o universo se estendia além do que aquilo que pensou ser a beira. Mas se a flecha não continuasse, digamos que batesse num muro, então o muro devia ficar além daquilo que pensou ser a beira do universo. Agora, se você subisse naquele muro e atirasse outra flecha, novamente só há dois resultados possíveis. Ou ela voa para sempre pelo espaço, ou bate em algum limite em que você pode subir e atirar mais uma flecha. De qualquer forma, o universo não tem limites. O cosmos deve ser infinito. Essa ideia fez total sentido para Bruno. O Deus que ele adorava era infinito. Então, pensou ele, como a criação poderia ser algo menor? Foi o último emprego fixo que teve. Não foi bem assim. A animação mostra Giordano Bruno sendo expulso de sua confraria por alguns religiosos com cara de vilões, após ser pego lendo um livro proibido. Bom, já vimos que esse livro nunca foi proibido, e Giordano Bruno não foi expulso por seus colegas religiosos, mas simplesmente deixou sua casa religiosa e foi embora. Aos 30 anos, ele teve a visão que selou seu destino. Nesse sonho, ele acordou em um mundo contido dentro de uma tigela limitante de estrelas. Esse era o cosmos da época de Bruno. Ele teve uma sensação momentânea de medo, como se a base de tudo estivesse desaparecendo sob seus pés. Mas recuperou a coragem. Abri asas confiantes no espaço e elevei-me em direção ao infinito, deixando para trás tudo o que os outros se esforçavam para ver ao longe. Aqui não há em cima, embaixo, não há beira nem centro. Eu vi que o Sol era só outra estrela e que as estrelas eram outros sóis. Cada um deles acompanhado por outras terras como a nossa. A revelação dessa imensidão foi como se apaixonar. Sim, Giordano Bruno passou a acreditar que o universo era vasto e que podia existir vida em outros planetas. Contudo, ao contrário do que mostra o desenho animado da Cosmos, ele não obteve essa cosmovisão depois de ter tido um sonho ou visão, e sim a partir das ideias de um homem chamado Nicolas Cusa. Nicolas Cusa foi um padre que viveu entre 1401 a 1464. Cerca de 109 anos antes de Giordano Bruno nascer, o padre Nicolas de Cusa já publicava suas teorias a respeito dos incontáveis mundos e da probabilidade de existir vida neles. Foi nos escritos de Nicolas de Cusa que Giordano Bruno inspirou sua cosmovisão, e não num sonho como narra o desenho da Cosmos. Agora pense um pouco. Os críticos dizem que Giordano Bruno foi condenado na Inquisição por causa dessa cosmovisão. Mas se assim foi, por que não condenaram o padre Nicolas de Cusa também? Esse padre publicou livremente essa mesma cosmovisão bem antes de Giordano Bruno nascer, e nem por isso foi acusado de heresia. Muito pelo contrário, né? Ele foi até promovido a cardeal.
Isso mostra que o problema de Giordano com a Igreja Católica não era somente a sua cosmovisão, mas outras coisas, que aos olhos dos líderes da Igreja daquela época eram terrivelmente graves. Bruno tornou-se pregador, propagando o Evangelho do Infinito por toda a Europa. Ele pensou que outros adoradores de Deus naturalmente abraçariam essa visão maior e mais gloriosa da criação. Mas que tolo fui eu. Ele foi excomungado pela Igreja Católica Romana em sua pátria, expulso pelos calvinistas na Suíça e pelos luteranos na Alemanha. O desenho da Cosmos insinua de forma sutil que Giordano Bruno foi rejeitado pelos católicos, calvinistas e luteranos simplesmente por causa de sua cosmovisão. Mas não foi bem assim. Em primeiro lugar, é bom destacar o fato de que Giordano Bruno nunca foi cientista e sua cosmovisão pouco teve a ver com sua condenação. Na verdade, Giordano Bruno foi condenado por uma série de coisas. Segundo o historiador Luigi Firpo, Giordano Bruno foi condenado por acreditar na metempsicose, que é a crença na possibilidade da alma humana reencarnar em animais ou plantas, sustentar ideias heréticas sobre a Trindade e sobre a natureza de Jesus, assim como negar alguns dogmas da Igreja. Ele também foi condenado por praticar magia e adivinhação. Sua cosmovisão sobre outros mundos também entrou na lista de acusações, mas não foi o único motivo de sua condenação. O desenho da Cosmos tenta passar a visão de que a Igreja não suportava o avanço científico e por isso condenou Giordano Bruno à fogueira. Contudo, como vimos, a cosmovisão defendida por Bruno já era largamente conhecida naquela época e, portanto, é um erro dizer que ele foi condenado apenas por isso. Por fim, lamentamos que esse indivíduo tenha tido esse fim de forma tão bárbara e desumana. Contudo, é bom que a história seja contada da maneira certa, sem distorções desonestas.